A medicina não é uma ciência exata. Contudo, na cardiologia, nós mexemos com probabilidades. Probabilidade de infartar, probabilidade de morrer. E como que a gente calcula isso? Através dos fatores de risco. Nós sabemos fatores de riscos tradicionais na cardiologia que aumentam muito o risco da pessoa infartar. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Eu sou o Dr. Eduardo Tassi, cardiologista, e nesse canal você tem informações de qualidade sobre a cardiologia em geral. Não esquece de se inscrever e me seguir para mais notícias. Eu também tenho redes sociais no Instagram e no TikTok. Os fatores de risco tradicionais na cardiologia são bastante conhecidos e muito estudados, e nós sabemos que eles aumentam realmente o risco da pessoa infartar nos próximos 5, 10 anos, se não forem controlados. O primeiro fator de risco que eu gostaria de falar seria a história familiar, ou seja, a história genética daquela família. Se você tem pais ou irmãos que tiveram um evento de infarto, aumenta também o risco de você também ter. Atenção, mas para ser uma história familiar positiva para infarto, os pais têm que ter tido infarto numa idade baixa, assim como a mãe ou os irmãos. Pais e irmãos que infartaram com 70, 75 anos, isso não é fator de risco de origem familiar, tá bom? Então a gente considera como fator de risco para a história familiar quando o pai infarta abaixo dos 55 anos e a mãe abaixo de 65. Obviamente, quanto mais baixa essa idade, também o poder de um padrão genético naquela família também é importante. E aí é mais importante ainda manter as consultas regulares com o cardiologista. Segundo fator de risco, o diabetes. O diabetes é um fator de risco muito poderoso para doenças cardiovasculares, não só infarto, como também derrame. Um diabetes não controlado aumenta muito o risco da pessoa infartar ao longo da vida. Então, é importante sempre controlar o diabetes. Diabetes é definido com duas medidas de glicose no sangue em jejum de 6 horas, acima de 126 mg por decilitro, ou uma hemoglobina glicada, que é a média da glicemia nos últimos 3 meses, através de um exame de sangue que a gente faz uma única vez, acima de 6,5%. Isso define que o paciente é diabético e ele precisa de um cuidado mais especial. Lembrando que um diabetes controlado, muito bem controlado e acompanhado, ele consegue reduzir o seu risco cardiovascular para as pessoas que não são diabéticas, ou seja, controlando o diabetes daquela pessoa muito bem, é como se ele não tivesse diabetes, ou seja, ele não tem um risco cardiovascular tão alto assim. Terceiro fator de risco importantíssimo são as dislipidemias, ou seja, o colesterol elevado. O colesterol elevado é muito comum, mais de 90% dos pacientes que têm colesterol elevado, infelizmente, não têm o colesterol controlado. Colesterol elevado já é um pouquinho mais complicado. O que é normal, o que não é? Depende muito de outros fatores de risco. Quanto mais fatores de risco o paciente tiver, mais a gente tem que pegar pesado no tratamento do colesterol. Colesterol muito elevado é fator de risco isoladamente, ponto. Mas se o paciente já tiver, por exemplo, diabetes, se ele já tiver outros fatores de risco, a gente vai ser mais agressivo na redução do colesterol. No geral, o colesterol a gente vai se basear nas frações do colesterol. A gente não usa colesterol total. A gente vai usar as frações, o LDL e o HDL. O LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. O LDL, colesterol, a gente tem que mantê-lo sempre abaixo de 160, se o paciente não tiver fator de risco algum, tá? Abaixo de 160. Idealmente, abaixo de 130. Se o paciente tiver outros fatores de risco, por exemplo, o paciente que já infartou, a gente tem que pegar pesado e ser mais agressivo nessa redução do colesterol. Aí o colesterol, a gente tem que botar valores abaixo de 70 mg por decilitro se o paciente for diabético ou se ele tiver infarto prévio. Outros fatores de riscos mais simples, por exemplo, hipertensão arterial, tabagismo, a gente pode aceitar colesterol e LDL abaixo da população em geral, então, abaixo de 160, e se tiver algum fator de risco abaixo de 130, se ele já tiver infarto prévio ou diabetes, a gente é mais agressivo, abaixo de 70. Quarto fator de risco importante, hipertensão arterial. Hipertensão arterial não controlada aumenta muito o consumo de oxigênio do coração, porque o coração fica com dificuldade para tirar o sangue desse coração e ele começa a trabalhar mais, e isso pode, a longo prazo, cansar esse coração e pode levar a infarto. Pressão arterial não controlada
é um fator de risco para doença cardiovascular. A pressão arterial alta é definida quando ela está acima de 14/9 ou 140/90 milímetros de mercúrio. E isso tem que ser tratado. Se o paciente tiver mais que 2 medidas de pressão arterial espaçadas com uma semana, com pressão arterial acima de 140/90, ele tem um risco aumentado de infarto e principalmente de derrame. Quinto fator de risco, tabagismo. Tabagismo é um fator de risco importantíssimo. Acredito que é muito disseminado pela mídia, inclusive, e realmente aumenta o risco de todas as doenças cardiovasculares. Então, a cessação do tabagismo é mandatória e ajuda muito a saúde cardiovascular. Uma notícia boa é que o paciente que era tabagista e ele para de fumar, o risco dele depois de 1 ano se iguala à pessoa que nunca fumou. Mas atenção, obviamente todos os danos que aquele cigarro fez até aquele momento não são reversíveis, mas no risco de um novo evento no paciente que depois que parou de fumar 1 ano, o risco dele é praticamente igual a uma pessoa que nunca fumou. Então, mais um incentivo para parar de fumar, né? Sexto fator de risco importante é obesidade. Obesidade, na verdade, é um pacote. Obesidade geralmente nunca vem sozinha. O paciente que tem obesidade, geralmente ele vem associado com diabetes, vem associado com hipertensão, vem associado com sedentarismo e vem associado com alterações metabólicas, tipo colesterol também geralmente pode estar mais elevado. Então, mas aqui eu estou falando isoladamente da obesidade. A obesidade por si só, excluindo as comorbidades que vêm com ela, por si só já aumenta o risco cardiovascular da pessoa infartar. Então é importante controlar a obesidade. A obesidade é definida como pelo IMC. O que é o IMC? É o índice de massa corpórea. Você vai pegar o seu peso, divide ele pela sua altura em metros e esse resultado você divide de novo pela sua altura em metros. Esse valor vai dar entre 10 até 60 e o normal até 25 é a pessoa eutrófica, ou seja, ela está no peso ideal, de 25 a 30 ele tem um excesso de peso, mas não é obeso ainda, acima de 30 ele já é obeso, e aí tem as várias níveis de obesidade, 30, 35, 40, 45 e vai indo. Então, a gente tem que manter o IMC idealmente abaixo de 25, entre 25 e 30 é o excesso de peso. E por último, sedentarismo. Sedentarismo também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Atividade aeróbica, 30 minutos por dia já é o suficiente para manter uma saúde das artérias do corpo e reduzir risco de infarto. Dança, caminhada, corrida, bicicleta, natação, hidroginástica são exemplos de atividades aeróbicas e isso traz benefício. As atividades de musculação, elas não trazem benefício cardiovascular. Contudo, elas ajudam, obviamente, como elas melhoram a parte do trofismo da musculatura, vai trazer uma energia maior para os pacientes conseguirem fazer as atividades aeróbicas. Mas as atividades de musculação isoladamente não trazem benefício cardiovascular, tá bom? Você conhecia todos esses fatores de risco? Qual deles que você não segue? Não esqueça de ficar sempre nos acompanhando por aqui, que aqui sempre vai ter informação de qualidade. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi.